Muito bem, pessoal. Antes da gente ver na aplicação a diferença, né, como ordenar na aplicação, eu gostaria de mostrar essa operação de sorte e algumas otimizações que a gente consegue fazer do lado do SQL Server para evitar essa operação de ordenação, tá legal? Então, como sempre, vamos usar aqui o banco de dados Northwind. E aí eu tenho uma consultinha simples aqui na tabelinha Customers Big, tá legal? Para ler 3 colunas. E eu pedi um order by por company name, pela coluna company name. Então eu vou selecionar essa consulta e vou pressionar Ctrl L para a gente visualizar o plano de execução. Então está aqui o plano de execução com o operadorzinho de sorte. E reparem que o custo da ordenação é o maior custo em todo o plano de execução, né? Então a gente pode perceber que essa é uma operação bem pesada, tá legal? Eu vou rodar essa consulta só para a gente ver quanto tempo que ela demora. Isso aqui deve demorar um tempo razoável, porque essa tabela Customers Big tem 1 milhão de linhas. Vamos lá, está rodando. E aí, qual a otimização mais simples, enquanto ela vai rodando aí, eu vou conversando. Qual a otimização mais simples que a gente pode fazer para evitar uma operação de sorte, para remover o operador sorte, né? Que essa é a ideia. Quando a gente está analisando um plano de execução, a gente tenta otimizar esse plano, né? Então, a gente tem algumas alternativas para fazer isso. Nesse caso aqui, ó, o que a gente pode fazer para... Demorou, então, 28 segundos, né? A gente pode criar um índice pela coluna que você está ordenando, ok? Então, nesse caso, ó, se eu tivesse um índice por company name, o SQL Server poderia ler os dados com base nesse índice e aí eu garanto, porque o índice é ordenado pela coluna que você criar, eu garanto que eu vou estar lendo na ordem. Então o SQL entende que existe um índice, né, e já lê com base nesse índice e garante a ordem. Evita fazer a operação de sorte, já que ela já foi feita, né, no caso da criação do índice. Então vamos lá, vamos criar um índice na tabela Customers Big pela coluna Company Name, tá legal? Vamos lá, ele não deve demorar muito, acho que é rapidinho para poder criar esse índice, 4 segundos, beleza? Agora vamos ver se ele usa o índice, né? Então vamos dar uma olhada no plano de execução. Opa, não mudou, o plano é igual. Ah, mas Fabiano, ele reutilizou o plano que está em cache. Não, ele não reutilizou o plano que está em cache não, tá vendo? Estou mandando ele recompilar. Aí a pergunta é, por que o SQL não usou o índice e X Company Name que eu acabei de criar? Bom, para a gente responder isso, a gente tem algumas alternativas. A gente pode, por exemplo, forçar o uso do índice e ver qual que é o plano que ele vai gerar, né? Se ele consegue, pelo menos, ler usando o índice. Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui embaixo é, eu vou incluir essa cláusula with index igual a ix company name, na frente aqui do nome da tabela, né, para forçar o uso de um índice, tá legal? E aí vamos dar uma olhada no plano de execução. Uau, olha só. Agora, beleza. Opa, ele usou o índice, tá aqui, tá lendo de ix company name, mas agora em vez de ter um sort, eu tenho 2. E eu tenho um lookup. Esse plano está horroroso, ok? Não faça isso em casa. Por quê? O que é isso que ele está fazendo? Lembra que existe lá a funcionalidade para evitar a leitura aleatória? Está aqui, esse sort é o que a gente viu lá quando a gente falou sobre batch sort. O que é isso que ele está fazendo? Ele está lendo os dados com base na ordem de company name, ordenando todo mundo por Customer ID, gerando key lookups sequenciais. Para que key lookup? Para retornar os dados da coluna contact name, que eu esqueci ou que eu não coloquei no meu índice. Então ele consegue ler com base na ordem que eu estou pedindo, que é order by company name. Mas ele também precisa da informação de contact name. Então, para poder ler essa informação, ele tem que ir lá tem que fazer o lookup, ele tem que ir lá no índice cluster, tá legal? E aí, por fim, como aqui ele reordenou por customer ID, ele tem que ordenar de novo por company name. Então, assim, esse plano é horroroso, tá? Então, por isso que aqui em cima ele optou simplesmente por ler, gerar o sort e seguir a vida, não usar o índice, porque usando o índice o plano ia ser pior ainda, tá legal? Então, o que a gente pode fazer
para corrigir, né, para criar um índice corretamente, a gente pode recriar o índice, então o mesmo índice X Company Name, só que dessa vez eu vou incluir a coluna Contact Name para evitar o passo de lookup, tá legal? E aí, ao invés de dar um drop create, eu vou usar essa cláusula if drop exists igual a on, para ele, se existir, ele apaga e cria de novo, tá legal? Então vamos criar o índice de novo. Muito bem, 5 segundos, 6, também não deve demorar muito não. Vamos lá, querido. Beleza? Agora vamos ver se ele realmente removeu o sort. E aí, ó, perfeito. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está lendo do X Company Name, e se eu parar o mouse aqui em cima, tem uma propriedade que fala que se ele está ordered, true ou false. E aí, nesse caso, ele garante que a ordem vai ser retornada com base na chave do índice não cluster, que nesse caso é a coluna Company Name. Tá legal? Então eu removi um passo que estava custando 80 e poucos % na execução do plano. Então eu tive uma otimização bem interessante, tá legal? Vamos só ver agora quanto tempo demora essa consulta. Da outra vez acho que tinha demorado 20 e poucos segundos, né? Para ler 1 milhão de linhas. Vamos ver agora quanto tempo demora. Deixa eu ver aqui onde que ele já está. 250 mil. 410. Será que vai demorar a mesma coisa? Ou era mais de 28? Não sei, depois vocês voltam no vídeo aí e confirmam. Bom, eu aqui os 30 segundos, tá legal? Então, pode ser que da primeira vez não estava em cache também, anyway, mas eu tive uma otimização, isso é fato, tá? Eu tive um ganho. Mesmo que eu não tenha, esse aqui é um outro exemplo, tá? Mesmo que eu não tenha cláusula order by, então reparem que nessa consulta eu não tenho uma cláusula order by, o SQL pode incluir um operador de sort. Nesse caso, vamos dar uma olhada no plano. Reparem que o plano está fazendo uma operação de merge join, e aí eu forcei o uso do algoritmo de merge usando essa expressãozinha merge aqui no meio do join, né? Inner merge join. Eu forcei isso apenas para ilustrar para vocês a geração de uma operação de sort, tá legal? E aí o que ele está fazendo? O merge join precisa que os dados estejam ordenados por product ID, tá legal? Então, como product orders big, nesse caso a tabela orders details big não está ordenada por product ID, porque ele está lendo do índice cluster e o cluster é por order ID mais product ID. Ele está ordenando por product ID e aí está fazendo a operação de merge join, tá legal? E aí o mesmo conceito se aplica. Se eu criar um índice por product ID na tabela order details big, eu vou conseguir evitar a ordenação, tá legal? E aí, de novo, você não pode se esquecer de incluir as colunas que ele está precisando, tá legal? Todas elas. Então vamos criar um índice. E vamos analisar o plano de novo e ver se... Aí, beleza, a operação de sort sumiu, então eu tive uma melhora. Então, assim, é simples. Eu crio um índice para tentar remover o sort, tá legal? É claro que índice tem custo, né? E a gente vai falar mais sobre isso, custo, índice, como funciona o índice, qual que é o benefício, aonde começa a ficar ruim, o que a gente pode tratar, em um treinamento de indexação, tá legal? Mas eu imagino que vocês já conheçam a estrutura de um índice, como criar e qual o benefício. Então, o básico, pelo menos, eu tenho certeza que vocês já conhecem, tá bom? Ok, vamos para a próxima demonstração. E eu vou mostrar na aplicação agora como fazer ordenação via aplicação.